No vídeo anterior nós vimos como esse grupo se formou e se tornou um grupo tão amado pelos fãs dos filmes de super-heróis e os fãs da Marvel em geral, não é mesmo? E hoje nós iremos continuar a nossa maratona, nossa pequena maratona de preparação para Guardiões da Galáxia Volume 3. Hoje nós iremos relembrar sobre a trajetória dos heróis aí nos acontecimentos de Guardiões da Galáxia Volume 2. Então, antes de começarmos a nos aprofundarmos aqui nos acontecimentos do segundo filme desses heróis tão incríveis, eu queria pedir por favor, deixe seu gostei já aqui no início do vídeo, para assim você não se esquecer do final, porque de repente você gosta do vídeo e acaba se esquecendo de deixar o like e deixar sua inscrição. Então eu já peço para você deixar a sua inscrição e seu like aqui no começo, para assim você não esquecer ao decorrer do vídeo e no final, tá certo? Então, mais uma vez, deixe o like, se inscreva e bora lá! Guardiões da Galáxia Volume 2 é o tema de hoje. Bora continuar, galera! Beleza, assim como terminou o primeiro filme, isso aqui já começa na mesma pegada aventuresca. Os Guardiões foram contratados para proteger as baterias Anulax. Sim, foi os Soberanos que os contratou. E também contrataram eles para impedir que uma fera interdimensional que cospe arco-íris que queima, bem bizarro, né, se alimentasse dessas baterias. Então os Guardiões conseguem proteger as baterias, conseguem derrotar a fera, e enquanto tudo isso rola, o Baby Groot, sim, esse aqui é o filho do Groot original que morreu no filme anterior. O James Gunn mesmo confirmou isso. Isso aqui é um Baby Groot, o filho dele, que nasceu a partir de um galho perdido dele depois da morte, né. Então isso aqui é um outro Groot, o filhinho do Groot, assim a gente pode dizer, não é mesmo? Enquanto tudo isso, o Roller tá ali dançando, se divertindo, todo bobo, né? Muito legal essa cena. Os Guardiões fizeram esse serviço para os Soberanos em troca da Nebulosa. Ela tinha se infiltrado lá naquele planeta para tentar roubar as baterias. E obviamente não deu muito certo, né? Ela foi pega. Os Soberanos são uma raça chata pra dedéu. Qualquer coisinha eles punem com morte ou transgressões. Se você olhar torto pra eles, eles já se acham ofendidos e lá a obrigação de matar você. Pois é, cara, eles são bem chatos, já nascem com o nariz em pé. E os Guardiões queriam a Nebulosa para entregar para a tropa nova para conseguir uma recompensa bem gorda pela captura dela, né? Já que ela ajudou o Ronan naquela batalha em Zendar no filme anterior. Então, quando eles estão prestes a sair daquele planeta, na nave Milano deles, então eles começam a ser perseguidos por uma frota soberana de drones soberanos. Antes deles saírem de lá, o Rock roubou algumas baterias. Dá pra ver que o Rock já estava de olho nas baterias há um bom tempo já, e ele não resistiu e levou com eles ali. Os Soberanos descobriram e foram atrás. Eu falei pra vocês que a raça deles é uma raça bem chata, qualquer coisinha eles já punem. Imaginem furtar eles ali com as baterias, poxa, complicado, né? É óbvio que eles não deixariam essa passar, não deixaria barato assim. Então eles foram atrás dos Guardiões, numa cena muito da hora de perseguição de naves aí, tudo quanto é canto do espaço, bem legal, sensacional essa cena. Então, para os Guardiões conseguirem escapar e ir para o planeta mais próximo, né, o planeta Beheart, eles tinham que passar por um campo de asteroides quânticos. E tenho certeza que eles poderiam escapar dessa totalmente ilesos se o Quill e o Rock não estivessem brigando como duas crianças para ver quem pilotava melhor entre o campo de asteroides quânticos. Dá pra ver aqui que os dois têm uma pequena rixa, tem uma pequena rivalidade, né? Um querendo ser melhor que o outro, dá pra ver isso nitidamente aqui. O Rock então nem se fala, né? Então por conta dessa rixa de crianças aí entre os dois, a nave Milano acaba sendo muito danificada e cercada aí pelaquela frota soberana. Eles acabam sendo cercados, só que de repente eles foram salvos por uma nave em formato de ovo que aparece do nada no espaço com um homenzinho em pé ali. Pois é, aquele homenzinho em cima daquela nave salvou os Guardiões dos Soberanos. Pois é, os Guardiões iam virar poeira cósmica ali se não fosse o homenzinho. Então, quando eles conseguem aterrissar fazendo um pouso forçado em Beheart com a nave toda destruída, praticamente toda despedaçada, então aquela nave reaparece ali naquele planeta quando os Guardiões já estão lá, e sai dessa nave uma alien muito estranha com as antenas ali e um senhor de idade, aquele mesmo cara que tinha destruído todas as naves dos Soberanos anteriormente, e esse cara afirma que é o pai do Peter. Pois é, Ego é o nome dele. Foi o Ego que tinha contratado o Yondu para buscar o Quill na Terra quando ele era criança, só que por algum motivo o Yondu nunca concluiu o serviço. Só que depois de anos, o Ego ficou sabendo de um cara da Terra que tinha conseguido segurar uma joia do infinito nas mãos, a joia do poder, né, no filme anterior, e não tinha morrido, muito pelo contrário, conseguiu conter bem o poder da joia e até derrotou um dos inimigos que estava à sua frente com a própria joia. Então, ele sabendo disso, ele desconfiava que poderia ser o filho dele, porque Ego era um celestial.
Então, sabendo disso, ele foi atrás do filho e o encontrou juntamente com os Guardiões, a nova família dele, né? Então ele convida o Peter para ir conhecer o lugar de onde ele veio, o planeta dele. Então é aí que Quill, Gamora e Drax vão rumo ao planeta do Ego, e Rock, Nebulosa e o Baby Groot ficam lá em Berhart. O Rock ficou com o cargo de consertar a nave até o resto dos Guardiões voltarem. Ao chegarem lá, Ego explica sua origem, fala que tem milhares de anos de existência e que é um celestial. Não só isso, mas também ele é o próprio planeta. Pois é, aquele corpo que você vê daquele senhor de idade todo elegante, tudo e tal, é apenas uma forma que ele criou para conviver com seres humanos ou com outras raças. E além disso criou, molécula por molécula, a sua forma em planeta. E o único ser vivo que realmente vivia ali era a Mantis. Pois é, aquela alien que eu falei pra vocês com aquelas antenas. Ela tinha um propósito de fazer o Ego dormir. Então depois de explicar toda a sua origem, o caso que ele teve com a Meredith Quill, né, a mãe do Peter, ele fala que quando soube que tinha um rapaz da Terra que tinha conseguido segurar a Joia do Poder nas mãos e não morreu, ele desconfiava que poderia ser o filho dele, né, que tinha o gene celestial. Então ele foi atrás do Peter justamente para conhecê-lo e levá-lo para o planeta dele, para ele tentar ser o pai que nunca conseguiu ser. E poxa, isso seria bom pro Peter, né? Ele cresceu sem um pai, sempre com uma foto do David Hasselhoff na carteira, no bolso, né, dizendo que era o pai dele. Então era algo bom para ele. Só que no começo o Peter ficou meio recluso, ele ficou perguntando por que o Ego não fez companhia para a mãe dele quando ela faleceu na Terra, não é mesmo? Ele ficou questionando isso e muitas outras coisas também. Então, enquanto isso, Drax e Mantis começavam uma nova amizade, se aproximaram um pouco mais, conversavam um pouco, e dá pra ver que ela era muito gente boa. Porém, o Drax achava ela muito nojenta e feia. Coitada, né? Mantis tinha poderes empatas. Ela conseguia sentir as emoções e os sentimentos de outros seres vivos ao tocar neles, né? São poderes relacionados à empatia e não telepatia. É bom você saber a diferença, né? Por exemplo, ela, além de fazer o Ego dormir, ela conseguiu colocar o Drax pra dormir, conseguiu sentir a atração sexual e amorosa do Quill pela Gamora e, é claro, além de deixar a Gamora assustada depois, né? E nesse momento que ela tava com o Drax, ela toca nele e acaba sentindo, né, a angústia do Drax, né, a tristeza, a saudade que ele tem da família que foram mortas anos atrás, né? Ela acaba chorando até quando toca nele, pois é. Enquanto isso, Quill e Gamora estavam se aproximando um pouco mais, né? Dá pra ver que tinha um lance implícito ali entre os dois, né? Desde o primeiro filme, só que eles nunca resolveram isso, só que aqui tá bem claro que eles têm um clima assim, eles sentem algo a mais um pelo outro. Tem momentos muito bacanas entre os dois nesse filme, né? Como, por exemplo, a Gamora tentando convencer o Quill de conhecer, dar uma chance pro seu pai tentar conhecê-lo de verdade, né? Ou em uma cena em que os dois estão dançando no planeta do Ego, né? Só se aproximando um pouco mais, muito bacana, cara, bem legal. Porém, neste momento, a Gamora está desconfiada do lugar onde eles estão, achando que tem alguma coisa errada, por intuição mesmo. Agora lá em Berhart, né, onde estão o Rock, Nebula e o Baby Groot, aparecem os saqueadores juntamente com o Yondo ali. E tem uma cena muito boa, sensacional, mostrando algumas armadilhas que o Rock aprontou ali, caso alguém que entrasse no planeta atrás deles, né, montou uma armadilha muito legal. Aquela cena é muito louca, cara, demonstrando mais uma vez, né, a genialidade do Rocket Raccoon, montando aqueles paranauê lá, aquelas armadilhas que, poxa, é uma cena muito boa, sensacional, pra gente admirar a inteligência e ingenuidade do Rock, né? Só que, infelizmente, ele não consegue ser tão eficaz assim, porque chega o Yondo com sua flecha apelona. Cara, quando aquela flecha tá em ação, esquece, mano, esquece. Não faz nenhum movimento. O Yondo e os saqueadores tinham sido contratados pela Eixa dos Soberanos para capturar os Guardiões e levar pra eles. Sim, cara, pois é. Só que o Yondo não estava planejando fazer isso não, ele não queria capturar os Guardiões. Em vez disso, ele pediu as baterias Anulax para vender no mercado negro. Só que foi aí que parte dos saqueadores sacaram, perceberam, né, que quando se trata de salvar ou entregar ou matar até o Peter Quill, né, o Yondo sempre passa pano pro Peter. Então foi aí que teve uma rebelião, né, de parte dos saqueadores aí, querendo tomar o lugar do Yondo como líder, tudo e tal. Então o Baby Groot acaba soltando a Nebulosa, depois a Nebulosa convenceu o Baby Groot, né, o Baby Groot não é um dos mais inteligentes, então ele acaba sendo convencido pela Nebula de soltar as algemas dela, e foi aí que ela entra em ação e acaba atirando no Yondo, tirando aquela crista dele que controla a flecha e atirando no Rock também. Pois é. Então, já no espaço, aquela parte dos saqueadores que fizeram uma rebelião, jogaram no vácuo do espaço, olha só, cara, jogaram no vácuo do espaço aquela ainda parte dos saqueadores que ainda se mostravam leais ao Yondo. Jogaram eles no vácuo do espaço pra morrer, cara, uma cena cruel e até pesada, eu diria, hein? Então os saqueadores estavam planejando entregar Yondo, Rock e o Groot para os Soberanos, para a suma sacerdotisa lá dos Soberanos, né?
E a Nebula queria parte da recompensa, ela pediu 10% do lucro, uma nave e uma mão nova, né? Ela tava sem mão, né? Pediu uma mão robótica lá e pediu nave lá com armamento para ir atrás da Gamora para matá-la, sim. Enquanto a Nebula partia em direção ao planeta do Ego, Rock e Yondu se aproximavam um pouquinho ali, conversavam um pouco, discutiam um pouco sobre o Quill e tudo mais, só que eles não tinham muito tempo para papo não, eles tinham que sair dali imediatamente. Então é aí que Kraglin, né, um dos saqueadores fiel do Yondu, aparece e dá pra ele uma crista, sim, uma daquelas cristas que ele usava na cabeça para controlar aquela flecha com apenas um assovio. Sim, aquela flecha, como eu falei pra vocês, é muito apelona, e essa cena mostra exatamente isso. Ele mata todos os saqueadores daquela nave, aquela nave gigantesca, imensamente grande, cara, com apenas aquela flecha apelona lá, nossa, cara, aquela cena muito badass, velho. Que cena, mano, até arrepia. Uma das melhores cenas dos filmes dos Guardiões, sem dúvida nenhuma. Sem nenhuma dificuldade, ele vai lá, mata todo mundo, enquanto o povo tá caindo, ele continua matando mais gente, apenas assoviando, controlando a flecha, tudo e tal. Então Yondu, o Rock e o Kraglin, né, juntamente com o Baby Groot, conseguem assumir o comando da nave, e é daí então que eles partem em direção ao planeta do Ego. Eles queriam salvar o Quill de alguma coisa. O que será, hein? Enquanto isso, lá no planeta do Ego, o Peter se aproximava um pouco mais do pai dele, né? Eles compartilhavam ali sobre músicas, que é um lance que os dois gostam muito, né? O Ego começou a gostar de música quando conheceu a Meredith e, poxa, o Quill a gente sabe que adora música, né? Sempre adorou ouvir com a mãe dele e tudo e tal. Se aproximavam mais ali, só que a Gamora ainda avisava que ainda tinha algo errado ali. Ela tentou alertar o Peter, só que nessa altura o Peter nem ela ouvia mais. Você estava lá com o pai dele, poxa, o cara nunca teve um pai, né? Cresceu sem um pai, agora tendo isso, nossa, devia ser uma felicidade enorme pra ele, né? É difícil não ceder algo, poxa, algo que você nunca teve e sempre gostaria de ter. Então é completamente compreensível. Então enquanto isso, a Nebula chegava no planeta do Ego com aquela nave, pronta pra matar a Gamora. Tava lá perseguindo ela, foi uma cena bem louca, bem da hora. Ela acaba tentando atirar várias vezes na Gamora, só que acaba não dando certo, ela que se ferra depois. E depois, né, a Gamora dá o troco, atira na nave dela, mas depois salva ela, né? E depois as duas continuam trocando socos, trocando tapa, tudo e tal. E a Gamora está ali, toda vulnerável, a Nebula está pronta para matá-la, só que ela não consegue, né? Apesar das duas se odiarem, elas cresceram juntas, lutaram juntas, né? O pai delas maltratou as duas, né? Colocava sempre as duas para lutar uma contra a outra. Ou seja, elas tinham um laço, né? Mesmo que não muito amoroso, elas tinham um laço ali. Então a Nebula não consegue matar a Gamora. E esse é um bom momento para as duas, né? Porque é aí que elas colocam tudo para fora, desabafam ali uma com a outra e elas se reconciliam, se assim pode dizer, né? Se reconciliam, enfim. Então, ao sair desse lugar, elas encontram uma caverna com vários corpos, vários esqueletos, milhares, milhares, milhares. Ou seja, a Gamora estava certa, tinha a parada errada aí. Tinha algo errado, estava prestes a acontecer. Por isso então é neste momento que a Mantis decide contar pro Drax algo que ela já estava querendo contar há um bom tempo já, só que ela não conseguia. Ela acaba decidindo contar pro Drax a ideia do Ego, né? O Ego tava com um plano maligno ali, cara. Pois é, rapaz, não, o Ego não era gente boa praça não. Ele tá tentando seduzir o próprio filho Peter Quill sobre a ideia dele. O Ego tinha um plano de expandir o ser dele por todo o cosmo. Então, né, pelos milhares de anos de existência dele, ele espalhou diversas sementes em incontáveis planetas por todo o universo aí. Só que para completar o plano, ele precisaria de mais alguém, um segundo celestial, alguém como ele, para ter essa energia. Então, para ter esse alguém, qual foi a ideia dele? Ter diversos filhos por aí, torcer para que algum deles, né, tinha o mesmo DNA celestial deles. Só que diversos, vários, todos aqueles esqueletos que nós vimos na caverna lá com a Gamora Nebula, todos aqueles eram filhos do Ego com diversas criaturas pelo universo afora e nenhum deles tinha o gene celestial. Esse era o acordo do Ego com o Yondu. O Yondu levava os filhos dele de volta, né, pro Ego, levava as crianças e nenhuma delas, já que nenhuma delas tinha o gene celestial, o Ego ia matando todas. E quando o Yondu descobriu isso, ele tava já com o Peter Quill pronto pra levar ele pro Ego. Só que quando o Yondu descobre o que o Ego tava fazendo com as crianças que não tinham o gene celestial, então o Yondu decide não devolver o moleque e ficar com o Peter Quill lá com os saqueadores, né? Pois é. A gente descobriu então que não era nada daquilo que o Yondu falava, né? Que o Peter era um garotinho magrelo que poderia passar por espaços que os adultos não, e aí facilitava os assaltos. Tudo isso era fachada. O real motivo é esse. É porque o Yondu descobriu o que o Ego estava fazendo com as outras crianças. Por isso ele não devolveu o Peter pro pai. Mas pois é, nenhuma daquelas outras crianças tinham o gene celestial. Nenhuma delas tinha herdado o gene celestial do pai. Somente o Quill, de
todos os milhares de filhos que o Ego teve ao longo de sua existência, somente o Quill teve o gene celestial, herdou, né, o gene celestial do Ego. Mais cedo o Ego tinha explicado que enquanto o Quill estivesse próximo à luz do planeta, né, ele poderia fazer o que o pai dele fazia também, né, ter aqueles seus poderes todos celestiais ali, construir planetas, tudo e tal. Poderia ser tão poderoso quanto o pai. Mas é aí que eu digo pra vocês que o Quill quase entra no pai dele, cara, quase entra na ideia dele, né, já que o Ego mostra a ideia da expansão pro Peter, mostra a visão mesmo da eternidade e tudo e tal, e o Peter acaba entendendo, só que o Ego acaba soltando que foi ele quem colocou o tumor, colocou o câncer no cérebro da mãe do Quill, da Meredith, né, então é aí que o Quill fica full pistola, fica possesso e acaba atirando várias vezes no corpo do pai, só que aquele corpo ali era um corpo fabricado, né, o Ego realmente, o Ego mesmo era o planeta, então ele podia reconstruir aquele corpo como ele quisesse na hora que ele quiser. Então, percebendo que o filho não ia mais colaborar com aquela empreitada, né, de fazer a expansão tudo e tal, então o Ego decide fazer isso à força, né, acaba atravessando a sua energia no corpo do filho e, cara, acaba até destruindo o Walkman do Peter, cara, aquele Walkman com várias músicas maneiras, nossa, essa cena me doeu, Então, enquanto ele usava o Quill como um tipo de bateria, né, a expansão ia se iniciando. Então, aquelas sementes que ele plantou em incontáveis planetas pelo universo afora iam se expandindo, né? Pois é, foi aí que o plano dele começou a tomar forma, né? Só que de repente, na hora certa, né, o Yondo, juntamente com o Rock e com o Baby Groot, chegam atropelando com tudo aquele corpo do Ego ali, com aquela nave absurdamente grande, né? É sempre assim, todo filme dos Guardiões, eles chegam atropelando o inimigo, é sempre assim. Então todos os Guardiões, juntamente com a Mantis e com a Nebulosa, sobem na nave e então é que eles decidem eliminar o Ego. Eles não podem só fugir, o Ego é uma ameaça a todo o universo conhecido, então eles têm que eliminar o Ego. Então eles vão à direção àquelas profundezas do planeta que fica lá embaixo no centro celestial, né? E lá está a consciência do Ego, né? O cérebro gigante dele ali. Então para destruir o Ego eles têm que destruir aquela consciência, aquele cérebro, né? Então o Rock decide usar aqueles raios pré-propulsores que ele projeta para destruir o cérebro. Só que não seria tão fácil assim, né? Chega então uma frota de soberanos ali, que aí eles estão full pistolas com os Guardiões. Então eles acabam tornando tudo mais complicado, né? Então os soberanos acabam destruindo os geradores que o Rock projetou. Então, para tentar destruir o cérebro, eles acabam tendo que construir uma bomba. O Rock constrói uma em segundos, usando as baterias que ele tinha roubado do soberano. Enfim, terá alguma utilidade para essas baterias aí, né? Quer dizer, se bem que nada, praticamente quase nada dos eventos desse filme teria acontecido se o Rock não tivesse roubado essas malditas baterias, né? Mas enfim. Enfim, o Groot era o único pequenininho suficiente para conseguir entrar no cérebro e apertar o botão para explodir, né? Já que ele podia passar pelas camadas de proteção do cérebro ali, enfim. E só que, poxa, o Ego poderia a qualquer momento tirar aquela bomba dali, né? Ele pode controlar tudo ali. Ele é o próprio planeta. Só que para ajudar isso, para facilitar um pouco mais para os Guardiões, a Mantis consegue fazer o Ego dormir. Pois é, ela consegue fazer... Olha o nível de poder da Mantis. Ela é tão poderosa que ela consegue fazer um Celestial dormir contra a vontade dele, hein? Isso aí não é pouca coisa não, hein? Mas mesmo o Ego dormindo, ainda tinha muitas naves soberanas ali ainda atrapalhando o plano dos Guardiões. Então é aí que a Nebulosa decide usar a sua própria fonte de energia corporal para destruir todas as naves dos soberanos. Ela usou isso como um tipo de adaptador para os geradores da nave. Então é aí que ela consegue destruir todas as naves dos soberanos. Os soberanos ficam full pistolas pra caraca e isso ainda não acabou. Mas enfim. Então tá tudo indo bem, parecia que os Guardiões conseguiriam executar o plano perfeitamente, até, claro, um destroço acabar acertando a Mantis e acabar acordando o Ego, né? A partir daí tudo vai por água abaixo, todos os Guardiões estão sendo praticamente mortos. Não tem como você derrotar o planeta estando dentro desse mesmo planeta, as chances são quase zero, né? É aproximadamente zero. Mas é aí então que chega o clímax emocional do filme. O Yondo fala pro Peter que não controla a flecha com a mente, mas sim com o coração. Então é aí que o Peter começa a relembrar de momentos cruciais da vida dele, né? Começa a relembrar dele ouvindo música com a mãe, do Yondo cuidando dele quando era criança, ou de momentos românticos com a Gamora, ou das risadas dele com o Drax e com o Hulk, momentos aí felizes da vida dele, que dá força para ele no momento ali para despertar o potencial celestial dele. E é aí que ele vai com tudo pra cima do Ego, se tornando de fato um deus, um celestial. Briga de celestial aí, nossa, isso aqui foi épico demais, galera. Com a trilha sonora então, fantástico. You shouldn't have killed my mom and squished my Walkman.
Então, enquanto o Quill travava uma batalha épica de Celestial aí contra o pai dele, ele abria caminho para o Groot levar a bomba até o cérebro e ativar a contagem. E ele consegue, e isso acaba dando tempo para os Guardiões saírem do planeta antes que o planeta exploda por completo, né? O único que fica ali é o Quill, ainda lutando contra seu pai, aquele corpo fabricado dele está assim desintegrando, né? Porque o planeta está quase sendo destruído, e o Yondu também fica ali para salvar o Quill, que tem apenas um traje espacial que permite o usuário respirar no vácuo do espaço e um colete aéreo, apenas um de cada que o Rocket deu pra ele antes de ir pra nave. Então Yondu consegue resgatar o Quill, leva ele pro espaço antes que o planeta exploda por completo, e o planeta acaba sendo destruído completamente. Eles conseguem vencer o Ego, acaba destruindo o Ego, só que nem tudo acaba bem. O Yondu acaba morrendo ao resgatar o Quill, porque é impossível respirar no vácuo do espaço, né? Então é uma cena bem triste, uma morte bem emocionante, aliás, tá bom? A morte que pegou os fãs de jeito aí, que foi bacana de ver, né? Porque por mais que o Ego fosse o pai biológico do Peter, né? O verdadeiro pai, convenhamos, o verdadeiro pai que ensinou ele a atirar, ensinou ele a pilotar as naves, cuidou do moleque quando era criança, foi Yondu, né? Esse sim foi o verdadeiro pai. Nossa, isso aí foi muito emocionante. Então aquela falta de um pai na vida do Peter tinha sido mais do que suprida depois do sacrifício do Yondu, né? Pra salvar o Peter. Então isso aqui foi muito bacana, isso aqui foi muito emocionante. Nossa, bem bacana. O Rocket tinha finalmente encontrado alguém como ele, né? Alguém durão, que se fazia de durão, mas na verdade era o mais assustado de todos, né? Ele tinha encontrado alguém como ele assim e perdido ao mesmo tempo, né? Ele teve uma certa amizade, né, por um tempo ali com o Yondu durante o filme, então foi bem bacana aí. O Rock sentiu muito a morte do Yondu, sem contar o Quill, né, nem se fala, o filho adotivo do Yondu. E foi legal também ver a Gamora e a Nebulosa se acertando de vez, né, se considerando irmãs de fato, não só irmãs, amigas, né, tudo mais. E aí que elas se abraçam, se reconciliam de vez, só que é aí que a Nebula sai da nave dos Guardiões para ir atrás do Thanos. É uma brecha pro futuro, né? A Mantis, que nunca tinha tido ninguém, nem amigos, nem nada, agora tinha isso, tinha amigos, tinha uma família, muito bacana. Ela se torna oficialmente um membro aí dos Guardiões da Galáxia. E olha que bacana, cara, o Yondu, que anteriormente tinha sido afastado das outras divisões dos saqueadores, agora ganhou um próprio funeral, né? Considerado como honrado e respeitado pelos demais saqueadores, pelas divisões dos saqueadores que tinham afastado ele, né? E ele ganhou um velório funeral ali muito bonito, com fogos. Nossa, que cena linda, com todo mundo ali vendo em frente. Foi um final digno para fechar o filme com chave de ouro, terminando assim o filme de uma forma mais linda e emocionante possível. E a brecha que esse filme dá pro futuro é uma das cenas pós-créditos com a suma sacerdotisa Aisha, lá dos Soberanos, criando, né, um suposto ser perfeito. Esse seria Adam Warlock, que seria muito importante para um futuro filme dos Guardiões da Galáxia. Muito bom. Bom, galera, essa foi a segunda parte, tá, da pequena série maratona dos Guardiões da Galáxia no universo cinematográfico da Marvel. Espero que vocês estejam gostando, espero que tenham gostado do episódio de hoje, tá bom? No próximo episódio, na próxima parte, iremos falar dos Guardiões da Galáxia nos eventos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, tá bom? Não percam, espero que estejam gostando, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado, galera, eu peço que, por favor, deixe seu like aqui para ajudar o canal, para dar uma fortalecida aqui do canal, para ajudar a gente a crescer, tá bom? E deixe sua inscrição é muito importante e ajuda muito a gente aqui, então agradeço de coração, tá legal? Muito obrigado, galera. Fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!